Senhor, meu querido, minha querida irmã, Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Roberto Rodrigues e hoje nós estaremos estudando a revista da Escola Bíblica ou Escola Bíblica Dominical. Venha conosco, esteja conosco, fique aí para aprender a palavra do Senhor. Eu aprendendo aqui, você aprendendo aí e Deus nos abençoando e abrindo o nosso conhecimento. A lição que nós hoje vamos falar e compartilhar junto com você da revista da Escola Bíblica Dominical, revista Betel, a lição do número 10. Número 10, a nossa lição deste dia, do dia 7 de junho de 2020. Venha comigo, vamos estudar. Você que tem a sua revista, você que queira nos acompanhar, fique atento. Deus sempre tem algo tão importante pela sua palavra para falar aos nossos corações. Então vamos continuar aqui a nossa revista, o nosso estudo neste momento no nome de Jesus. Pois bem, o título da nossa lição diz assim: rendendo graças ao Senhor. Texto áureo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 118, versículo do número 1. Verdade aplicada diz: render graça ao Senhor em todo o tempo. Um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. O objetivo da nossa lição está apresentar as características do Salmo 118. Falar sobre a bondade e a benignidade de Deus. Mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Esses são os pilares da nossa revista, da nossa aula neste momento. Não vamos ser tão extenso porque não temos tempo, mas eu tenho certeza que após você nos ouvir este vídeo, você estará atento, poderá recorrer à sua revista, a Bíblia e se aprofundar mais um pouquinho, porque esse é o nosso objetivo. Você, professor da escola dominical, você superintendente, pode pegar essa revista e fazer um resumo para o seu estudo e de uma forma aplicável dar aos seus alunos na escola bíblica dominical. Sempre tenho o hábito de dizer que não tenho o hábito de ler a revista. Como os meus recursos neste momento são poucos, assim estaremos fazendo, lendo a revista para que possamos entender o que ela quer nos ensinar neste momento. Pois bem, vamos lá. O texto de referência está no Salmo 118. Se você quiser pegar sua Bíblia, pegue. Do versículo 1 ao versículo do número 5. E o versículo do número 14, do versículo 22, versículo 27, 28 e 29 do Salmo 118. Pois bem, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 2. Digo agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs um lugar largo. Versículo do número 14 do Salmo 118. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Versículo do número 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Versículo do número 27. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima das festas com cordas e levai até os ângulos do altar. Versículo 28. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Versículo 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse salmo é um convite a todos nós a louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. É o que nós estaremos aprendendo neste momento, a importância de sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. São inumeráveis as bênçãos do Senhor sobre o nosso coração. Um dos salmos diz: o que darei ao Senhor por tantos benefícios, o que nós podemos oferecer ao nosso Deus por tantos benefícios que Ele tem nos concedido, não é verdade? Então, pois bem, o título diz: render graças ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Pois bem, vamos dar continuidade à introdução da nossa revista diz:
O estudo dos Salmos 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Primeiro ponto da nossa lição: louvor com resultado de confiança. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e socorro. É interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Quando você louva o Senhor, você está expressando toda a sua confiança. Quando pegamos a história do povo de Israel, diante de tudo que eles passavam, mesmo nas quedas, mesmo no levantar, no cair, nas dificuldades, nas rebeldias, na falta de obediência, e depois retornavam ao Senhor, mas sempre expressavam uma confiança em Deus. O objetivo de todos nós é expressar a nossa confiança no Senhor. E como nós devemos fazer isso? É confiar nele, é agradecer a ele por tudo quanto ele tem feito nas nossas vidas. O primeiro ponto e o subponto 1 diz assim: parte integrante do salmo é o Halel. Halel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Halel, ou seja, o Salmo 113 ao 118, os judeus identificavam o Salmo 116 como um grande Halel, ou os Halel eram recebidos nos cultos da sinagoga e nas 3 grandes festas da peregrinação, Páscoa, Pentecoste e a cabana, ou seja, das tendas, além das festas de edificação do templo. Constitui o salmo de exaltação aos tributos de Deus e às suas obras salvadoras. Todas as festas que o povo de Israel tinha, eles cantavam os salmos de gratidão ao Senhor. Agora te pergunto, você tem sido agradecido a Deus? Você tem cantado hinos de vitórias, de louvor, de engrandecimento ao Senhor? O povo de Israel fazia isso. Citava os Salmos 113 até o 118, que expressava a grandeza de Deus. Deus é muito grande e a sua grandeza nos faz sermos gratos a Ele pelos benefícios que Ele tem nos concedido. Mas vamos mais adiante. Constitui salmo de exaltação aos tributos de Deus e às suas obras salvadoras. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última Santa Ceia, juntamente com seus discípulos, cantaram hinos, como diz lá em Mateus, capítulo 14, versículo 26, Mateus 26 e 30. Ele louvou, provavelmente ele deve ter pego um desses salmos que engrandecia o nome do Senhor. Segundo a maioria dos comentaristas, trata-se de um Halel, por meio do qual expressava a gratidão ao Senhor naquele momento. Todos nós temos que ser gratos a Deus. E nessa lição nós estamos aprendendo sobre isso. Como diz o título da lição, rendendo graças ao Senhor, louvor a nosso Deus. Estamos em dificuldades, nós devemos louvar ao Senhor. Estamos passando por lutas, louvaremos ao Senhor porque Ele é bom. Deus não dá nada de ruim para o seu povo. Há certas coisas que acontecem nas nossas vidas e queremos responsabilizar Deus pelas coisas ruins que acontecem. Nem sempre tudo aquilo que acontece de ruim nas nossas vidas, Deus seja responsável. Deus nos dá sim provações, e as provações que Ele nos dá nunca vai além do limite que podemos suportar. As suas provações nos dão condições de aprendermos a glorificar o seu nome, a sermos agradecidos. As lutas que Ele nos dá, nos ensina a sermos mais de oração, a nos humilhar, a sermos mais humildes e reconhecer a soberania de Deus. Mas as lutas que vai além das nossas forças, Deus não permite isso. Deus sabe as nossas limitações, sabe as nossas necessidades e Ele dá a cada um de nós de acordo à sua vontade. Então, se você está passando por lutas, não reclame, não murmure, mas agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Seja a Ele grato todos os dias. Louve o nome do Senhor. Pois bem, vamos mais adiante. 1.2, o título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Por outro lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. A nação representada
pelo orador, tinha sido severamente punido pelo pecado, acerca de quase até extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou o seu povo, e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado, e louvá-lo por permitir que viesse. Por outro, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma do salmo de Davi. O povo, sabemos muito bem que o povo de Israel passou por momentos difíceis, momentos de batalha ao ponto de ir quase à extinção. Mas Deus sempre tinha um plano exclusivo para o povo de Israel. Todas as vezes que Deus dava ao povo de Israel uma punição pela sua rebeldia, por se desviarem dos seus caminhos, dos seus preceitos, de suas leis, o povo reconhecia e voltava para Deus. E todas as vezes que eles voltavam para Deus, eles voltavam com um coração quebrantado e com o desejo de louvar e engrandecer ao Senhor e pedia perdão dos seus pecados. E voltava inteiramente, oferecia um sacrifício e adorava ao Senhor de todo o coração. Da mesma forma, os reis, quando iam para a batalha e quando voltavam com a vitória certa, e eles louvavam ao Senhor pelas conquistas que o Senhor tinha dado a eles na vitória. Quantas vezes Davi fez isso? Que nós possamos fazer a mesma coisa. Diante de tantas circunstâncias ruins que passamos, eu quero lhe dizer que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, portanto, devemos agradecer a Deus e sermos gratos por tudo quanto temos passado na nossa vida. Não seja um murmurador e não reclame, mas procure se aproximar diante do Senhor, porque Ele é bom, Ele dará a você condições de suportar as lutas. Agradeça a Deus, porque no final desta caminhada, a vitória será certa para a glória do nome do Senhor. 1.3 da nossa revista diz: o salmo que expressa a gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio de ações de graça, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ao agradecer e louvar ao Senhor, o salmista expressa o seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. É assim que devemos ser, oferecer a Deus toda a nossa gratidão sem nenhum tipo de interesse. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou agradecer, mas eu quero que o Senhor faça isso por mim. Não é assim que funciona. Seja grata ao Senhor, sem interesse nenhum de receber de Deus alguma coisa que possa se beneficiar. Mas louve e glorifique o nome do Senhor por tudo quanto Ele tem feito. É isso que o Salmo está nos oferecendo, nos ensinando, que devemos ser agradecidos a Ele por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Agradeça, renda ao Senhor todo louvor, toda glória. Louve ao Senhor pelo seu emprego, louve ao Senhor pela sua família, louve ao Senhor pela sua saúde, louve ao Senhor pelas lutas que você está passando, porque todos nós que fazemos parte do povo de Deus temos a garantia de que o Senhor Jesus Cristo nos dará vitória. Essa é a garantia do povo. Nós sofremos, nós lutamos, nós temos aflições, como Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas não possamos perder o ânimo, absolutamente, vamos conquistá-lo, a vitória, para a glória do nome do Senhor, através de agradecimento e rendermos graças ao Senhor. Vamos mais adiante. Segundo ponto, o caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão a Deus, verbalize de toda a sua força, gritando com todo o seu entusiasmo: grande é o Senhor dos exércitos, e nós temos que fazer isso. Verbalize a sua gratidão ao Senhor em decorrência da característica de compõe o seu caráter. Qual é o seu caráter? A sua bondade, a sua benignidade e o Deus que escuta. O nosso Deus que nós servimos é um Deus bom, benigno, é um Deus que ouve as nossas orações. Vamos lá. 2.1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. A bondade do Senhor dura para sempre. O texto
instiga aos cantores a uma reflexão sobre um dos tributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Deus é bom com o ser humano. Deus jamais teve interesse nenhum de punir o homem. Pelo contrário, é da vontade de Deus que todos os homens sejam abençoados, sejam agraciados com as suas bênçãos. Todos os males que surgem não vêm de Deus. Deus não pune a pessoa com doença, Deus não pune o ser humano com coisas horríveis, porque a sua bondade dura para sempre. O homem por si só procura essa situação. Nós estamos vivendo uma época dessa situação, desse vírus que está alarmando o nosso mundo, o mundo todo, o nosso Brasil, e nós temos que ficar na quarentena, temos que ser isolado. E me faz recordar de um vídeo que eu ouvi de um determinado cantor, que ele pediu que os pastores orassem para que Deus curasse aquelas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. E eu fiquei pensando, o que nós pastores podemos fazer a respeito disso? A situação que o mundo está vivendo, esse coronavírus que surgiu, não foi Deus que colocou, isso foi devido à situação humana. Nós vimos situações terríveis acontecer. Segundo nos podemos avaliar, coronavírus foi permitido por Deus. Qual é a responsabilidade de Deus nessa situação? Nenhuma, queridos irmãos, nenhuma. Sim, nós podemos orar para que Deus possa curar, repreender a enfermidade provocada por este vírus, mas o que nós podemos fazer? O homem tem que se precaver, o homem tem que se cuidar, o homem tem que fazer a sua parte. O que o homem pode fazer, Deus não intervém. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que passar álcool gel, eu tenho que me resguardar, eu não posso ficar em aglomerações, eu não posso ficar no meio de muitas pessoas sem a devida proteção. E depois esse indivíduo veio responsabilizar os pastores. Aonde estão vocês, pastores? Assim que ele falou, aonde estão vocês, pastores, que oram pelas curas, que Deus faz milagre? Com certeza nós acreditamos que Deus faz milagre, mas certas situações Deus não há de fazer. Se você foi contagiado pelo coronavírus, é porque você não se cuidou, você não vigiou, você não tomou as medidas que deveriam ser tomadas. E que culpa tem Deus com isso? Portanto, meu querido, minha querida irmã, nós temos que ser agradecidos a Deus, não pelo fato dessa situação que estamos vivendo, absolutamente, mas vamos agradecer a Deus que temos inteligência, sabedoria e entendimento para nos cuidar, para que esse mal não venha assolar o nosso coração, não venha assolar a nossa família, o nosso corpo físico, porque nós temos recursos. E Deus nos dá recursos. Temos orientação pelo Ministério da Saúde, pelas pessoas especializadas, que devemos botar máscara, que passamos álcool gel, que podemos fazer isso, fazer aquilo. E se não fizermos, se não tomamos os cuidados, a responsabilidade é só nossa. Não é de mais ninguém, muito menos da parte de Deus. Façamos a nossa parte. Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor e pedir misericórdia a Deus pela nossa nação, pelo mundo todo que tem passado por essa situação. Amém? Então vamos mais adiante. Sejamos agradecidos ao Senhor, porque Ele é bom. Ele não deseja mal de ninguém. É esse o objetivo que, quando eu toquei agora nesse assunto do coronavírus, todo este mal que está surgindo, não foi permitido por Deus, absolutamente, porque a bondade de Deus dura. O homem que por si só que tem que fazer a sua parte. E se ele não fizer, qual é a responsabilidade de Deus? Nenhuma, muito menos nós, pastores. Nós oramos, sabemos que Deus cura, e se não vier a cura, não é responsabilidade toda nossa, porque Deus é bom. Ponha uma coisa na sua cabeça, Deus não deseja mal nenhum para aquelas pessoas que vivem neste mundo. Deus não deseja mal nenhum para ninguém. Deus só quer coisas boas, Ele oferece coisa boa, Ele oferece salvação, libertação, curas, obviamente, mas se para isso façamos a nossa parte, aquilo que não está ao nosso alcance, Ele virá ao encontro e fará o seu milagre acontecer nas nossas vidas. E se o milagre não acontecer, só Deus sabe o porquê, e às vezes
Na maioria das vezes, nós não temos resposta. Então, portanto, a bondade de Deus é um motivo maior que temos para adorá-lo e glorificar. Vamos lá mais adiante? A qualificá-lo como um bom informa-nos que ele não há defeito, que não há nele defeito. Ele não age com perversidade, nele há luz e não treva. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Não há maldade, enfim, tudo que provém de Deus é bom. Coronavírus não provém de Deus. Doenças não provém de Deus. Tudo aquilo que não presta, que não traz ao homem benefício nenhum, que só traz desgaste para o homem físico, mental, psicológico, emocional e espiritual, não é de Deus. Tudo aquilo que não é bom, não é de Deus, porque Ele é bom e tudo que é bom é proveniente da parte de Deus. Os seus caminhos são os seus decretos. Deus é bom em sua essência. Deus é bom em essência. Então, por isso que nós temos que louvar a Deus. Coloque uma coisa no seu coração. Deus jamais quis a maldade da humanidade. Você acha que Deus queria punir o povo na época de Noé? Absolutamente. É que o povo se desviou para outros caminhos, ao ponto de Deus olhar e ver somente Noé e sua família, a família mais perfeita que tinha na face da terra. Deus escolheu e deixou as pessoas má de lado. Toda maldade não pertence a Deus. Deus não quer que o homem se perca. Pelo contrário, Deus quer que o homem se salve para a glória do seu Filho Jesus Cristo. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida com as perfeições coletivas de sua natureza e da benevolência de seus atos. Traduzindo isso para a palavra dos Salmos 119, versículo 68, Tu és bom e fazes o bem. Olha o que a Bíblia está dizendo, Salmo 119, versículo 68, Tu és bom e fazes o bem. É uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom do que faz. 2.2. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. O salmista indica e determina anunciando, porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas dessas características da benignidade de Deus. Uma das características é o amor, a sua graça, a sua misericórdia. O amor de Deus é enorme, não tem como se medir o amor de Deus. Faz parte da sua benignidade. A sua misericórdia, Deus tem misericórdia para com todas as pessoas, seja ela quem for, seja de qual for a raça, de qual nacionalidade, de qual credo religioso, a misericórdia de Deus alcança todas as pessoas que se aproximam dele. Rendei graças ao Senhor pela sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor porque Ele é grande em amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Isso faz parte da benignidade de Deus. A sua graça está sobre a nossa vida. É um dom que nós recebemos de Deus sem merecermos. O que fizemos para merecer a graça de Deus? Não fizemos nada. Mas mesmo assim, ela nos alcançou. O Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar a bondade e o amor de Deus são eternos. Trata-se de um tema tão relevante que as mensagens de restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será entoado. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus te ama, Ele sempre te amará. Com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com os teus problemas, Ele continuará te amando. Se passa por lutas, para te ensinar a buscar a Deus. Se estás passando por dificuldade, aproxime-se de Deus e busque a Ele, entregue a sua vida. Como diz a palavra, entrega a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos mais adiante. 2.3. O Senhor é aquele que escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se torna evidente também quando invocou a Deus e foi socorrido. Ele ouve as suas orações. Deus não está com seus ouvidos tapados para não nos ouvir. Diante das circunstâncias, Deus sempre estará te ouvindo.
Se você clamar a Ele e confessar os seus pecados, o Senhor te ouvirá e virá ao seu encontro para lhe ajudar. Muito interessante, refletimos em dois textos do Evangelho que registra a palavra de Jesus sobre a oração apresentada ao contraste entre o caráter do homem e de Deus. É o caso de algumas pessoas que se apresenta diante de Deus como grande, como mais importante, que Deus lhe ouve de todas as orações. Irmãos, a melhor oração é quando você se humilha diante de Deus, reconhece a soberania de Deus, sabe que Deus é grande. Deus não está a seu dispor na hora que você bem entende. Deus não está na hora que você diga, não, Deus, eu quero agora, um milagre agora. Não é assim que funciona. Ele é o Criador do universo, o Criador da sua vida, Ele é o teu sustento. Então você tem que reconhecer que Ele é soberano, você não é nada diante de Deus. Se Ele não for contigo, não tiver misericórdia e você não se humilhar diante dEle, nada vai ser feito na sua vida. Você precisa reconhecer a soberania de Deus e render graça ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Vamos mais adiante. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Isso, obviamente, nós sabemos que Deus não é mau e nem injusto. É óbvio que Deus não vai te dar algo para que você se perca. Ele vai dar aquilo de acordo com a sua vontade. Se você orar ao Senhor, se você render graça ao Senhor, as bênçãos de Deus virão ao seu encontro de acordo com as suas necessidades, de acordo com a vontade de Deus. Você tem necessidade de uma bênção, Deus vai olhar para você e vai ver se você realmente tem necessidade daquilo. Se tiver, Ele vai te responder. Ele vai conceder a você aquilo que você está precisando. Saúde, emprego, alegria, paz, salvação, perdão, misericórdia, enfim, tudo isso Deus estará pronto para te atender. Ele está ouvindo você. Você que está em casa neste momento, se você orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Ele atenderá a você. E só você clamar, porque os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir o seu clamor. Ele vai te ouvir sempre. Mas que hora que Ele pode te ouvir? Na madrugada? Pode ser. De manhã cedo? Também. Durante o dia? Também. Como que eu devo buscar a Deus? Constantemente, orar sem cessar. Deus estará sempre pronto. E de qual a melhor forma que Deus fala com você? Pela palavra. Se você ler a palavra, Deus fala contigo. Se você quer ouvir Deus, se você quer que Deus ouça a sua oração, vá buscar ao Senhor em oração. Não perca o seu tempo com coisas fúteis, coisas desnecessárias, coisas que não edificam, que não te acrescentam nada na sua vida. Deus é bom, Deus é misericordioso e como a revista está dizendo, como a lição da escola bíblica hoje quer dizer, devemos render graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Vamos lá. Terceiro ponto, o agir de Deus. No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus, relatado no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade de agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência de que é maravilhoso a ação de Deus. Aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que Ele nos dá a sua luz ou Ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. 1 Pedro 2:9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Render graça. Outrora eu e você estávamos perdidos nas trevas, sem direção, fazendo tudo aquilo que não deveria ser feito, mas quando esta luz chamada Jesus veio, entrou nos nossos corações, o nosso entendimento foi iluminado e passamos a entender que só em Cristo há paz, que só em Cristo existe vitória, só em Cristo existe alegria. Nele nós vivemos e para Ele nós vamos viver, porque Ele é a nossa luz. Quando você está em trevas, você não sabe para onde você vai, você fica à mercê da escuridão, mas quando a luz começa a brilhar no seu coração,
as coisas modificam totalmente, porque você consegue enxergar a glória, você consegue enxergar a vitória, você consegue enxergar tudo aquilo que é bom da parte de Deus. Bom, vamos mais adiante, queridos irmãos, estamos chegando no finalzinho da nossa revista, já no último tópico aqui. Aquele que dá força, primeiro aquele que nos ilumina, que nos mostra o caminho, e em segundo lugar aquele que nos dá força. No verso 14 do salmista declara que o Senhor é a nossa força. Da onde vem a nossa força diante dos problemas que nós enfrentamos? Vem da parte de Deus. Segundo alguns comentaristas, esse versículo é citado no Cântico de Vitória, verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Como que eles encontraram força naquela travessia do Mar Vermelho? Somente em Deus. Enquanto o povo dizia assim, tu nos tiraste, Moisés, lá do Egito para morrer aqui, o povo está vindo aí, Moisés. Moisés recebe uma ordem de Deus, levanta o seu cajado, o mar se abre, ele encontra força em Deus, diz para o povo marchar. Hoje Deus está dizendo, marche, porque Ele é a tua força. Não desanime, não deixe a tua cruz, prossiga para o alvo. O Senhor é a nossa força. Quantas pessoas estão desistindo da caminhada, estão perdendo as forças, porque estão deixando de lado de confiar ao Senhor. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele é a tua força. Não desista da caminhada. Glória seja dada ao nome do Senhor. O salmista, certamente tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Ele nos dá força. O terceiro ponto diz a pedra angular. O salmista declara que no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. A pedra da esquina, a pedra angular, é aquela que une duas paredes num edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita esse verso aplicando a si, dizendo que ele é a pedra que foi rejeitada por todos, mas não por você. Não por quê? Não por você? Porque você hoje está aí, aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, e essa pedra é a tua firmeza, a tua rocha. A pedra angular é a pedra principal que sustenta uma parede. A pedra chamada Jesus Cristo é a pedra principal da sua vida, que sustenta a sua vida na diversidade que você tem passado. Receba esta palavra do seu coração, meu querido, minha querida irmã. Glorifique o nome do Senhor, renda graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Os homens rejeitam a Cristo, mas você está firme e forte na presença de Deus. Recordando o título da nossa lição neste momento, rendendo graças ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Não deixe de agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. A força do Senhor é o motivo de estarmos de pé, é o motivo de confiarmos e a esperança de que lá no final da caminhada receberemos a sua vitória. Deus te abençoe, Deus te ajude e Deus, Senhor, conceda a você muita graça no nome de Jesus. Amém.